Olá, amigos, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre ti, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que a boa mão de Deus que não está encolhida seja o seu amparo em todos os momentos da sua vida. E também lembra-te que os olhos do Senhor Deus Todo-Poderoso estão sobre toda a terra e que os ouvidos dele estão abertos para ouvir o nosso clamor. E ele nos amou tanto que deu o seu filho, que nos falou que não nos deixaríamos sós, mas que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A ele toda honra, a ele toda glória, a ele todo louvor, hoje e eternamente. Amém. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus para que nós prossigamos na direção certa. E qual que é a direção? Nós estamos caminhando para os céus e é necessário que nós sigamos o nosso caminho. Siga o seu caminho para os céus. Siga o seu caminho, siga o caminho para os céus. O caminho, nós sabemos, é Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida e ele é o que nos leva para os céus. Então siga seu caminho e siga bem, siga confiante em Deus, siga na esperança de que nós não estamos sozinhos e não estamos mesmos. Até naqueles momentos de levantes do adversário, naqueles momentos de incertezas da vida, naqueles momentos de angústia que nós enfrentamos na nossa existência, Deus está presente. Às vezes parece que não, dá a impressão que nós estamos sozinhos, que nós fomos postos no meio da tempestade e fomos deixados para suportar aquela tempestade ou para ver a nossa resistência. Dá a impressão que é um teste, que nós somos colocados no meio da tempestade para poder ver qual que é a nossa resistência, mas não é nada disto. Deus está no controle, Deus está no comando, Ele é o Senhor que sabe cuidar de nós. Então nós precisamos lembrar disto. Deus está no controle, Deus está no comando, Ele é o Senhor e Ele sabe cuidar de nós. E eu quero compartilhar com você dois textos da palavra de Deus que mostra para nós qual que é a nossa condição diante desses desafios que surgem na nossa jornada para os céus, diante desses desafios que surgem na caminhada sobre a face da terra. Isaías, no capítulo 40, aquela passagem muito conhecida e muito citada, mas que muitas vezes nós esquecemos dela, porque quando nós focamos o nosso problema, e é uma das coisas que nós mais fazemos no nosso dia a dia, é gastar o nosso precioso tempo pensando nos nossos problemas, pensando nos levantes do inimigo, remoendo no nosso coração aquilo que foi o último ataque do inimigo. Muitas vezes eu faço isto, eu paro e fico pensando no último ataque do inimigo e esqueço de marchar, esqueço de prosseguir, esqueço de glorificar a Deus, e às vezes eu foco ali no último ataque do inimigo e não é isso que eu devo fazer, não é isso que você deve fazer. Você não deve ficar focado aí no último ataque do inimigo, porque ele não vai tirar férias mesmo, ele vai estar sempre atacando, ele vai estar sempre agindo com os seus demônios, com as suas artimanhas infernais, para ver se nos atinge, para a gente parar, para a gente desistir da nossa caminhada rumo aos céus. E esquecemos do que o profeta Isaías falou aqui em Isaías capítulo 40, a partir do verso de número 29, depois do profeta exaltar a grandeza de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, mostrar para nós quem é Deus e em quem que nós estamos confiando, ele conclui o assunto no capítulo 40, a partir do verso 29, dizendo que o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aí ele cita o exemplo: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas
Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é perfeito, é o que eu preciso, é o que você precisa saber, é o que nós precisamos saber, é o que nós precisamos conhecer, é o Deus que faz tudo isto por nós. Olha que lista enorme em apenas 2 versículos que eu li aqui com você, tá? Que lista enorme de benefícios que Ele faz para nós. Olha aí, faz forte ao cansado. Primeira coisa, nos dias que nós estamos vivendo, com os desafios que nós temos diante de nós, com a peleja pela sobrevivência, com a dificuldade para sustentar a família, para dirigir a família, sem que ela se perca na caminhada, sem que ela se jogue no mundo, sem que ela se torne engolida aí pelo sistema maligno, sem que a família se entregue aí aos prazeres carnais mundanos, para que nós mantenhamos a nossa família na direção certa, para que ela seja mantida no rumo certo. Nós precisamos estar confiantes nas promessas de Deus, acreditando na palavra de Deus, porque a Bíblia, ela não é uma estrutura criada pelo homem para satisfazer os seus interesses e para dominar sobre os outros, não. A Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para as pessoas, é o ensinamento de Deus para nós, é a direção que Deus deu para nós, para que nós não fiquemos assustados de um lado para outro, quebrando a cabeça, tentando de um jeito e não dando certo, tentando de outro jeito, não, mas para que nós tenhamos uma direção certa, e essa direção tem também um agente que a conduz, que é o Espírito Santo do Senhor. Ele é o agente condutor da direção da nossa vida, é Ele que dá direção à nossa vida, é Ele que dá rumo para nós. Então nós não podemos ficar quebrando a cabeça, esmiuçando a nossa alma diante do levante do inimigo, diante das circunstâncias da vida, diante das necessidades, mas nós temos que ter esta postura de quem confia em Deus, e eu tenho certeza que você confia em Deus, senão você não estaria nos ouvindo, senão você não estaria nos vendo. Então, lembrando você que primeiro benefício aqui, Ele faz forte ao cansado. Faz forte ao cansado. Então eu estou bem, porque Ele faz forte ao cansado. Então, na hora que eu me sentir cansado, na hora que você se sentir cansado, na hora que você se sentir cansada, corra para os braços do Pai Celestial, porque Ele faz forte ao cansado, Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, se você está sentindo aí por causa dos desafios, por causa das dificuldades que você está enfrentando, se você está sentindo que está faltando forças, que está faltando vigor para você continuar lutando e enfrentando os desafios e vencendo as lutas e as pelejas, corra para os braços do Senhor, corra para os braços do Pai, porque Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então nós só vamos ficar sofrendo, fracos, anêmicos espirituais, se nós não quisermos depender de Deus. Mas se nós quisermos depender dele, na hora que nós nos sentirmos desta maneira, na hora que nós nos sentirmos sem forças e sem vigor, então a atitude correta é correr para os braços do nosso Pai, porque Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E continuar fazendo o quê? Continuar esperando no Senhor, pois é isto que Ele manda que nós façamos, esperemos nele, porque Ele faz a promessa para os que esperam nele. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Sobem, não é cair, é subir. Sobe com asas como águias, correm, correndo mesmo, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que seguir o meu caminho, eu tenho que saber esperar no Senhor e não deixar que o diabo dite
venha ditar aí o ritmo da minha vida, porque infelizmente tem muitas pessoas que está deixando que o diabo dite o ritmo da vida dela. O diabo está ditando o ritmo, está batendo lá o tambor para a pessoa poder se movimentar no compasso dele. Às vezes ele acelera atrás dela a perseguição para ver se ela entra em pânico, entra em desespero, e muitos estão caindo nesta armadilha de Satanás, porque infelizmente é um fato que nós não gostaríamos de estar citando, mas é uma realidade, que muitos cristãos estão cometendo suicídio, estão se matando, cometendo autoextermínio, se matando exatamente porque deixaram de confiar em Deus, deixaram de esperar no Senhor e deixaram que o diabo tocasse o tambor do ritmo, para que ele andasse não na direção dada pelo Espírito Santo, mas no compasso do maligno, e ele não tem misericórdia. O objetivo dele é exatamente o que Jesus Cristo fala para nós em João capítulo 10, no verso de número 10: roubar, matar e destruir. Então ele vai acelerar mesmo o ritmo, para que a pessoa entre em desespero e a ansiedade tome conta da vida dela, esmague a fé dela, estrangule a fé no coração, para que ela entre em desespero e põe fim à sua própria vida. Então é preciso vigiar. Primeira coisa é preciso vigiar, e segunda coisa é confiar em Deus. Então eu tenho que investir o meu potencial exatamente nisso, em vigiar para não cair nas ciladas do maligno, e também eu tenho que confiar nas promessas de Deus. Eu tenho que acreditar que Deus não é homem para que mintas, e nem filho do homem que não possa cumprir com aquilo que ele tem prometido a nós. Então nós precisamos abrir os nossos olhos, porque infelizmente, à medida que os anos passam e aproximam a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que está evidenciado com os sinais dos quais ele deixou alistado, para que nós estivéssemos atentos quando nós víssemos estas coisas acontecerem. E nós já estamos vendo acontecer as coisas das quais Jesus Cristo deixou escrito, para que nós estivéssemos sempre atentos, ligados nos céus, e não deixando que o mundo venha ditar a história da nossa vida, mas que nós venhamos ter uma vida guiada por Ele, guiado pelo Espírito Santo de Deus, e não deixando que as dificuldades que surgem na nossa caminhada venha estrangular a nossa fé, nos levando a ser sal que não tem sabor, como virando uma luz que está lá na tomada, que está lá no bocal, mas uma lâmpada queimada, que não serve para mais nada. Então nós não podemos deixar que isso aconteça, porque fomos constituídos por Jesus Cristo como a luz para este mundo e como sal para esta terra. A luz, ela tem a função de clarear, de mostrar o caminho, de dar visualidade para a pessoa visualizar o caminho que ela tem que andar, para ela compreender que ela está indo na direção certa. Então a luz, ela dá visibilidade, ela mostra o caminho, ela dá a visão do local que a pessoa vai andar. Ela, tendo uma luz acesa, ela não perde a direção, ela não se quebra, ela não se bate, ela não se machuca. Tendo uma luz acesa no caminho dela, ela está ciente do local que ela tem que seguir, ela está ciente do caminho que ela tem que passar, ela tem visibilidade, ela sabe para onde estar indo. Se não houvesse uma luz, ela estivesse na escuridão, ela não teria visibilidade, ela não sabia visualizar o local que ela tem que passar, ela correria o risco de se machucar, de cair no abismo, de se debater ou se chocar com alguma coisa e acabar até mesmo perdendo a vida. Mas quando nós fomos colocados como luz para este mundo, foi exatamente para ser
ser o referencial disto que Deus falou, para que nós tenhamos em nós, tenhamos em mim, em você, para que nós tenhamos em nós as evidências do poder de Deus, as evidências da presença de Deus, para que as pessoas olhassem para nós como um referencial e elas poderem dizer: eu vou seguir, eu vou fazer assim. Quando Paulo ele escreve a Timóteo, ele fala que Deus, pela graça dele, pela misericórdia dele, ele tinha colocado Paulo como modelo, e ele falou para Timóteo que o Timóteo também deveria ser um modelo para os fiéis. Então Deus nos colocou como modelo neste mundo, modelo para os fiéis, modelo para as pessoas que estão sobre a face da terra no nosso tempo, no nosso dia. A nossa geração precisa ver em mim e você um modelo que elas podem seguir. Além de ser a luz que ilumina, também nós temos esta função de ser um modelo para as pessoas. É isso que Paulo, ao escrever para Timóteo, ele falou que Timóteo, precisava ser modelo. Nós precisamos ser modelo. Ele, Paulo, que havia sido um blasfemo, que havia sido um perseguidor, que havia sido um caluniador, que havia sido um inimigo da igreja, ele foi alcançado pela graça do Senhor Jesus, ele foi salvo, ele que se considerou o principal dos pecadores. Ele disse: e eu fui salvo pela graça do Senhor e fui posto como modelo. Então nós também, nós que fomos alcançados pela graça do Senhor, nós fomos postos para nossa geração como modelo do poder desse Deus maravilhoso, que faz forte ao cansado, que multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Fomos postos como luz exatamente para as pessoas olhar para nós e saber qual que é o caminho que elas devem seguir, elas ouvir a nossa voz e saber qual que é o caminho que elas devem seguir, e o caminho a seguir é o caminho posto por Deus, é Jesus Cristo, Senhor da glória, o amado Filho do Deus vivo. Então eu e você, nós fomos postos como luz exatamente para dar visibilidade, para clarear o caminho, para mostrar para as pessoas onde está a solução para o problema da vida dela. Então eu preciso lembrar disto, que eu sou aquela pessoa, você é aquela pessoa, nós que cremos em Deus, nós que temos uma aliança feita através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos esta promessa num Deus que faz forte ao cansado. Então se você está se sentindo cansado ou cansada, Deus, Ele está com você exatamente para fazer isto, para renovar as suas forças, para que você mostre para as pessoas, mostre para elas que Deus existe, para que você seja um instrumento do poder de Deus, para mostrar quem é Deus. Às vezes você não está sabendo compreender, você está se sentindo cansado, cansada, desmotivado e não está sabendo compreender por que isto está acontecendo, mas a palavra de Deus revela para nós que em nós é manifesto o poder de Deus, em nós, nos seus filhos, é manifesto a glória de Deus, é manifesto a misericórdia de Deus, é manifesto a bondade de Deus, é manifesta a justiça de Deus em nós. Então através de você, através de mim, através de nós, da igreja do Senhor Jesus, nós podemos mostrar para as pessoas quem é o nosso Deus, é o que faz forte ao cansado. Então se você está se sentindo uma pessoa cansada, em nome do Senhor Jesus, que as suas forças sejam renovadas, para que você sirva de testemunho para as pessoas da nossa geração que Deus existe e Ele é o nosso ajudador, Ele que multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É comum na nossa caminhada, é comum no nosso dia a dia, nós nos sentirmos desta maneira, nós nos sentirmos sem forças, nós nos sentirmos sem vigor, mas Ele promete para nós multiplicar as nossas forças e também as forças daquele que não tem mais nenhum vigor. Então que você saiba tirar proveito nesta situação difícil, como o próprio Paulo falou: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte,
forte, porque aí tem jeito, tem local, tem como agir o poder de Deus na nossa vida. Na verdade, nós somos a carta aberta do poder de Deus, do poder do Senhor Jesus Cristo, do poder da palavra de Deus, do poder do Espírito Santo. Nós somos a carta viva, a carta escrita, a carta viva. Nós, os crentes da atualidade, os fiéis da atualidade, nós somos o testemunho vivo do poder de Deus. Nós somos os que dão visualidade à realidade da existência de Deus, porque a palavra do Senhor está sendo pregada o tempo todo, o conhecimento de Deus está aí, e nós, as pessoas que cremos em Deus e pregamos a palavra do Senhor, nós somos exatamente os que testificam que o que Deus está falando é verdadeiro. Então eu preciso ter esse cuidado na minha vida e continuar esperando no Senhor, e não entrar em pânico, entrar em desespero e começar a falar coisas que não tem necessidade, começar a dizer palavras que não vai dar resultado positivo, mas que vai trazer só fracassos e mais fracassos. Eu preciso tirar isso da minha vida e começar a dizer aquilo que Deus diz. E o que é que Ele diz? Ele diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então o que está esperando para você é que as suas forças sejam renovadas. Foi para isto que o Filho de Deus se manifestou neste mundo, para desmanchar as obras do diabo. Exatamente para isto, para que eu e você, para que nós tivéssemos as nossas forças renovadas, não esmagados pelo inimigo, não esmagados pelo diabo, não atormentados pelos demônios 24 horas por dia, não conseguindo dormir, não conseguindo comer, não conseguindo se concentrar, ou às vezes até comendo demais, ou às vezes querendo ficar só dormindo com uma crise depressiva ou coisa desse tipo. Não, isto não é para nós, porque se nós esperamos no Senhor e esperamos, então o que está destinado para a nossa vida é ter as nossas forças renovadas. E sim, pois os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Você precisa se conscientizar que o que Deus planejou para você não é uma queda, não é uma queda, não é o fundo do poço. Pelo contrário, o que está esperando por mim e por você é que nós subamos, que as nossas forças sejam renovadas e que nós subamos com asas como águias e correremos também sem nos cansarem. Correm e não se cansam. Então a vida está difícil, está corrido, mas Deus promete que nós correremos sem nos cansar e que nós caminharemos quanto tempo for necessário, nós caminharemos sem fadiga. Então precisamos ter esta consciência no nosso coração. Quando Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, quando nós lemos aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 8 e no capítulo de número 4, segundo aos Coríntios, capítulo 4 e o verso 8 e o verso 9, eu gosto muito de ler isto aqui, porque é a palavra de Deus que me remete para um futuro glorioso, para um futuro de solução dos problemas que eu estou enfrentando, e não para um futuro de derrota, ou de bancarrota, ou de fundo de poço, ou de sarjeta, mas sim um futuro de vitória. Olha o que nós lemos aqui, nós lemos em segunda carta aos Coríntios, capítulo 4 e o verso de número 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos,
porém não destruídos. Então isso é algo muito importante, porque muitos dos sofrimentos que nós enfrentamos são físicos ou às vezes emocionais, né? E aqui nesse texto que eu acabo de ler para você, a gente vê que Paulo estava vivendo isso, ele conhecia isso, ele sabia o que estava falando, ele sabia o que era sofrimento físico e sabia o que era sofrimento emocional, mas ele sabia como lidar com eles, porque ele sabia em quem ele estava crendo. E é exatamente isto que Deus espera de você e de mim, que nós venhamos saber a lidar com os problemas da nossa vida, exatamente pelo fato de nós sabermos em quem nós temos crido. Cristo Jesus, ele levou o cativo o cativeiro. Quando ele subiu aos céus, ele levou o cativo o cativeiro, exatamente para que nós fôssemos livres e para que o diabo não continuasse prevalecendo contra nós. Então nós precisamos aprender a olhar para o Senhor e lembrar que a obra de Jesus Cristo em nosso favor, ela foi completa por nós, pela nossa vida pessoal, ela foi completa pela nossa família, ela foi completa pela nossa alma, ela foi completa pela nossa redenção, ela foi completa para que nós tivéssemos a eternidade com Ele, reinando com Ele em poder e glória. Nós precisamos lembrar disto, porque nós somos o povo constituído por Jesus Cristo. A igreja de Jesus, ela é o povo de Jesus Cristo constituído por Ele, e Ele mesmo garantiu a sua palavra dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. Então que não venha a ser os sofrimentos físicos e nem tampouco os sofrimentos emocionais que venha nos desmotivar e nos levar a cometer loucura, ou então desistir da nossa fé e começar a viver como se fôssemos derrotados, porque não somos isto, nunca fomos derrotados e nunca seremos, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. E a igreja não são as paredes do local que nós reunimos, a igreja somos nós. Eu sou membro individual do corpo de Cristo e você também é. E o Satanás, que é o adversário, ele não tem autoridade sobre o corpo de Cristo. Ele não tem autoridade sobre nós. O que nós precisamos fazer é confiar completamente no nosso Senhor Jesus. Quando nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 11, quando Marta e Maria mandaram uma pessoa avisar para Jesus Cristo, mandaram um mensageiro até o Senhor Jesus, dizendo para ele que o Lázaro, o amigo dele, a quem Jesus Cristo amava, estava enfermo. E ele deveria ir lá na cidade, na aldeia de Betânia, para poder abençoar Lázaro, o amigo dele que estava enfermo. O mensageiro chegou, o mensageiro deu a mensagem, entregou o recado para o Senhor Jesus. Jesus Cristo ouviu a mensagem, Jesus Cristo recebeu o recado e permaneceu no local que ele estava. E não foi ao encontro de Marta, Maria, e não foi ao encontro de Lázaro, seu amigo a quem ele amava, que estava enfermo. Ele não foi. E por que ele não foi? Porque Deus tinha propósito naquela situação complicada. Deus tinha propósito de glorificar o Senhor Jesus Cristo naquela situação e abençoar o Lázaro. Abençoar o Lázaro de que maneira? Ressuscitando-o dentre os mortos. E glorificar a Jesus Cristo, mostrando que Ele é a ressurreição e a vida, e que nele nós estamos em completa segurança, e Ele é o cabeça da igreja. Nós somos membros individuais do seu corpo, e como membros individuais do seu corpo, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Então ele ouviu o recado de Marta e Maria, ele permaneceu lá. Quando ele chama os seus discípulos para voltar para lá, ele revela para os seus discípulos que o Lázaro estava morto. E aí os seus discípulos, alguns dentre eles até murmurou dizendo: pronto, vamos nós para lá para poder morrer também. Não era nada disto. Isso não havia passado pelo coração do Senhor, de pegar os seus discípulos e voltar para a aldeia de Betânia e eles morrerem lá. Não era esse o plano de Deus. Mas isso passou pela cabeça dos seus discípulos.
Isso passou pela cabeça deles ali, naquele momento de dificuldade, naquele momento de desafio, naquele momento de tensão, naquele momento de grande aflição emocional, porque Lázaro estava morto. A insegurança age quando tem morte, quando tem uma tragédia, a gente vê a presença da incerteza, da insegurança. Mas Jesus estava presente. E onde Jesus está, a insegurança não prevalece, a morte não prevalece. Os discípulos, Tomé e os demais, esqueceram disso, que onde Jesus Cristo está, a morte não prevalece, a incerteza não prevalece, a derrota não prevalece, o diabo não prevalece, o inferno não prevalece. Só que eles esqueceram de olhar para Jesus Cristo naquela hora e olharam para os acontecidos. E o acontecido era que Lázaro estava morto, e eles então estavam com medo. E vamos nós para lá para poder morrer também. Não era para isto, não era para morrer, era para ressuscitar Lázaro. Mas o diabo, o inimigo da nossa vida, ele quer que a gente pense o contrário. Ele quer que pense o contrário. Se você pegar aqui o Evangelho de João, capítulo 11, você vai ler isto. Que quando Jesus fala para os seus discípulos, vamos para lá, vamos voltar para lá. Aí o Tomé, os demais que ali estavam, que com certeza também deixaram que o desânimo tomasse conta da situação, concordaram com aquela palavra, e vamos para lá para a gente poder morrer também. Não era isto, não estava no plano de Deus. A derrota não estava no plano de Deus, a vitória está no plano de Deus para nós, 24 horas por dia, em qualquer tribulação da nossa vida, em qualquer tempestade, em qualquer perseguição que nós estivermos enfrentando. O que está destinado para nós é a vitória, porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores, e nós temos um pastor que é fiel e sabe cuidar de nós. Quando Jesus Cristo chega lá na aldeia de Betânia, o que primeiro Marta falou para ele? Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Maria chegou no local que ele estava, falou a mesma coisa. O que Jesus revela para Marta? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Então ela precisava acreditar que estava bem. Você precisa acreditar que você está bem. Então que você não deixe que os problemas da sua família te amedrontem. Você não deixe que os problemas conjugais te amedrontem. Você não deixe que a solidão te amedrontem. Não deixe que a depressão te amedronte. Não deixe que isso aconteça. Não deixe que a calúnia, não deixe que a falta de dinheiro, não deixe que o desemprego, não deixe que essas coisas te amedrontem. Não deixe que o recado de Satanás amedronte você. Não deixe que o diabo venha com as suas acusações, com as suas artimanhas, venha com as suas setas agudas para poder tentar te amedrontar e dizer para você, não tem solução, não tem saída, agora é o fim, é fim de carreira. Não é verdade, porque aqueles que crêem no Senhor Jesus, eles passaram da morte para a vida e nada vai derrotá-los, mesmo estando morto. Quando Jesus Cristo voltar na sua segunda vinda, e ele voltará, quando ele voltar, os que morreram crendo nele, esses ressuscitarão, assim como Lázaro ressuscitou naquele dia. Então nós estamos bem em qualquer situação. O que nós temos que fazer é lembrar exatamente disto, que o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele fez exatamente o que era preciso ser feito. Ele faz forte o cansado, ele fez isto e ele continua fazendo, e ele ainda o fará. Enquanto houver pessoas que confiam nele, enquanto houver justos sobre a face da terra, ele vai fazer forte ao cansado, ele vai multiplicar as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele vai fazer o que mesmo? Ele vai renovar as forças para que a pessoa que espera nele suba com asas como águias. Elas vão correr e não vão se cansar. Elas vão caminhar sem ficar fatigada diante da caminhada. Então que nós tenhamos esta confiança em Deus, que nós tenhamos esta certeza no Senhor, porque nós bem sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno. Mas lembra o que Jesus falou? Nós não somos do mundo, então nós não somos parte desse sistema que jaz no maligno. Nós somos de Deus, nós somos a geração do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós somos os filhos de Deus que estamos aqui no mundo cumprindo uma função, que é repreender o espírito imundo, é repreender o diabo, é repreender Satanás com as suas artimanhas infernais, para
que ele não domine a situação, porque de fato quem recebeu todo o poder e autoridade nos céus e na terra é o nosso Senhor Jesus. Ainda que nós tenhamos consciência disto pela palavra de Deus, que no tempo da grande tribulação, Satanás vai governar por 7 anos, mas isso também é algo que está na cronologia de Deus, mas Deus está no controle. Deus vai dar a ele o poder de governar sobre a face da terra durante os 7 anos, exatamente para cumprir aquilo que foi dito pela boca do profeta Daniel. E isso também é um projeto de Deus, isso é um propósito de Deus, mas Deus não perdeu o controle de nada, Deus não perdeu o domínio de nada. Nós precisamos lembrar disto, e que nós fomos tirados do reino da perdição e transportados para o reino da sua luz, exatamente para nós proclamarmos as virtudes de Deus, para mostrar para as pessoas que Deus está no comando, para dar a elas segurança, para dar a elas visão do caminho que elas estão seguindo, para que elas tenham o que mesmo? Para que elas tenham a visualidade do caminho que elas estão indo, que não é um caminho de trevas, que não é o caminho de destruição, mas é o caminho da bênção, é o caminho da ressurreição, é o caminho da vida, é o caminho da solução dos problemas. Quando nós temos Jesus Cristo, nós temos solução para todos os problemas da nossa vida. Então que você e eu, que nós não venhamos nos vitimarmos como se nós fôssemos derrotados, como se nós estivéssemos cansados e não houvesse quem pudesse nos livrar. Se nós estamos cansados, o Senhor renova nossas forças. Se nós estamos mentalmente cansados, Ele renova a nossa mente. Se nós estamos fisicamente cansados, Ele renova as nossas forças. Se nós estamos desanimados, Ele nos dá ânimo. E se nós cairmos, Ele nos levanta. E se nós desistirmos, Ele não desiste de nós, porque nós podemos até sermos infiéis, mas Ele não é. Então nós precisamos olhar para o Senhor e saber esperar nele, saber esperar no Senhor. Quando Jesus Cristo falou para Marta e Maria que o levassem até o local que o Lázaro havia sido sepultado, elas pensaram, e os amigos delas que estavam ali pensavam que Jesus estava querendo ir lá para poder chorar sobre o túmulo. Não, Jesus não estava indo lá para chorar sobre o túmulo do morto, Jesus estava indo lá para ressuscitar o morto, exatamente ao contrário do que eles estavam pensando. Eles pensavam, ele deve estar querendo ir lá para chorar. Não, ele estava querendo ir lá para ressuscitar o Lázaro, porque ele é a solução para todas as situações difíceis da nossa vida, até sobre a morte. Ele tem o domínio completo e o domínio total. Então o que espera por você e por mim é bênção sem medidas, e que nós não deixemos que o mal domine o nosso emocional, que ele não domine o nosso espiritual e que ele não domine as nossas forças, porque nessas situações nós já somos mais que vencedores por Jesus Cristo, nosso Salvador, que se entregou por nós para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Querido Deus e amado Pai Celestial, louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor fez uma obra completa. Que o Senhor abençoe em nome do nosso Senhor Jesus a vida desta mulher, a vida do homem, a vida do rapaz, a vida da moça, a vida do idoso, a vida da criança, a vida do casal, meu Pai, a vida desta família que necessita de uma intervenção do Senhor. Envia teus santos anjos, meu Deus, dentro desta casa, e que seja repreendido todo mal, que seja lançado por terra o desânimo, que seja lançado por terra a timidez, que seja lançado por terra o medo, a insegurança, a incerteza, e que toda artimanha infernal seja cancelada, anulada em nome do Senhor Jesus. Meu Deus Todo-Poderoso, que o Senhor abra, meu Pai, os céus em favor desta pessoa e derrama
nós, sobre este lar e sobre esta casa, sobre esta vida, sobre esta família, as bênçãos do Senhor, e que estas pessoas que estão se sentindo cansadas, que elas são renovadas, que elas sejam renovadas em suas forças, que elas sejam ajudadas pelo Senhor, que elas sejam amparadas pelo Senhor, que Satanás seja repreendido em nome do Senhor Jesus, e que a bênção do Senhor, meu Deus, inunde a mente, a alma, o coração dessas pessoas, para que elas prossigam na fé, fazendo o papel de luz, mostrando o caminho, brilhando, Senhor, fazendo a diferença, em o nome do nosso Senhor Jesus. Cura, meu Deus, o que está enfermo, dê saúde a esta pessoa e sustenta esta pessoa na saúde, ainda que a doença seja, meu Deus, uma doença maligna, ainda que seja um câncer, e o médico disse que não tem cura, mas a última palavra não é a do médico, é a palavra do Senhor, e a tua palavra diz que tudo é possível para aquele que crê no Senhor. Por isso, em nome do Senhor Jesus, que a pessoa enferma seja curada, que o que está caído, meu Deus, seja erguido pelo Senhor, fortalecido no teu poder, renovado em suas forças para prosseguir. A este, meu Deus, que está desempregado, cansado de andar de um lado para outro e não conseguindo emprego, que esta pessoa seja abençoada, que o Senhor abra para ela uma porta de trabalho, para que ela tenha um salário justo, para que ela tenha condição de dar uma vida digna e abençoada para a sua família. Nós pedimos isto em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, esta pessoa que desviou do caminho do Senhor, que ela volte para o Senhor, que ela abra o coração para Deus, que ela busque o Senhor enquanto ela pode te achar, que ela seja, meu Deus, perdoada, que os pecados dela sejam perdoados em o nome do nosso Senhor Jesus. Esses que ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e como Salvador, que eles creiam e confessem Jesus Cristo e sejam salvos e sejam perdoados e vivam nova vida com o Senhor. Nós pedimos isso para a tua glória, nós pedimos para o teu louvor e nós te agradecemos em o nome do nosso Senhor Jesus, dando a ti, ó Deus e Pai, toda a honra, toda a glória e todo louvor, hoje e eternamente. Amém. Muito bem, Deus abençoe a sua vida. Confia em Deus sempre, confia em Deus sempre, que os seus dias sejam dias de confiança no Senhor, que os momentos da sua vida sejam momentos de delícias no Senhor, de confiança em Deus, porque é isto que Deus espera de mim e de você, que em toda situação nós depositemos confiança nele, nós esperemos nele e nós sigamos a nossa jornada sendo um referencial, sendo um modelo de fé para as pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus abençoe a sua vida, e se esta mensagem abençoou a sua vida, que você compartilhe com outras pessoas para que elas sejam abençoadas também. Que você se inscreva no nosso canal e seja parceiros nossos nesta obra de levar a palavra de fé para todos, porque este é o nosso dever, de levar a palavra de fé para todos, e a palavra de fé que nós pregamos é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, fique na graça e na paz do Senhor. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço e até o nosso próximo encontro.